Bom dia, maltinha, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Rogério Marques, estou direto de Coimbra, hoje para vos falar um bocadinho sobre rir para viver. Rir para viver. Ok, riso é um tema que para mim é... Como é que eu hei de dizer? É um tema que eu tenho muito carinho. Porque para quem não sabe, eu era para ter ido para uma carreira de stand-up. Sempre quis ser um comediante de stand-up. Porquê que eu optei por não ir para uma carreira de stand-up? Bom, porque aqui consigo dizer piadas e mesmo que vocês não se riam, eu ganho dinheiro na mesma. Enquanto no stand-up isso não seria bem assim. Agora, vou aproveitar, guardem essa sensação, ok? Porque é sobre a sensação que vocês estão a ter agora depois desta piada que vamos estar a falar. Antes de mais, ainda antes de falar sobre o que é o riso, a importância da gargalhada e todos os 3.000 benefícios que isso nos traz, antes vou-vos falar de uma pequena história. Quem é que aqui, vocês têm certeza que todos já viram uma imagem do Buda que ri? Não é? Sabem que existem vários Budas e existe um muito específico que sempre que vocês veem a representação dele é rir. Ora, o nome deste Buda chama-se Otei, na versão japonesa. Na versão chinesa pode ser chamado de Budai ou Putai. Putai significa... Não sejam malandros. Putai significa homem do saco. Porquê? A história deste senhor, isto foi um monge que existiu mesmo há mais de 1000 anos. Okay? Existem várias histórias sobre ele. Era um homem que andava pelas aldeias com um saco de pano atrás, daí o saco de pano. E dentro desse saco ele levava as mais inúmeras coisas. Levava doces, levava brinquedos, levava presentes para distribuir pelas crianças. E basicamente, o que era a vida dele? Ele andava de aldeia em aldeia, começava a distribuir presentes pelas crianças, começava a distribuir doces pelas crianças e depois ia para a principal praça da aldeia, olhava para o céu e começava a rir. Única e exclusivamente isto. Nunca ninguém ouvia uma palavra deste homem. Supostamente ele não falava de todo. Ele única e exclusivamente ia para a praça, olhava para o céu e começava a rir à gargalhada. Ora, o que é que acontecia? Bom, inicialmente as pessoas olhavam para ele e diziam: este aqui não bate com todos os parafusos. Mas a verdade, como todos vocês sabem, o riso é contagiante. Então, eventualmente, apesar de começarem os cochichos, eventualmente as pessoas começavam-se a rir, eventualmente ria-se um, riam-se dois, riam-se três, riam-se quatro, até que a certa altura toda a aldeia se juntava naquela praça a rir em conjunto. E houve uma vez um outro monge que lhe perguntou: mas porquê? Porquê é que tu fazes isto? O que é que tu ganhas com isto? O que é que te faz ser tão feliz e o que é que te faz rir tanto? E o Otei, ou Budai, ou Putai, pegou no saco, pousou o saco no chão, riu-se. E o monge perguntou-lhe: não percebo. E ele pega no saco, mete o saco às costas e vai-se embora. Moral da história. Qual é que foi o objetivo do pousar o saco e depois ir embora? Malta, basicamente isto era a analogia de Putai para pegar nos nossos problemas e pousá-los. O peso dos nossos problemas, às vezes a única coisa que precisamos de fazer é pousá-los e mandar uma gargalhada. Porquê? Porque a realidade, rindo ou chorando, o problema vai estar lá na mesma. Rindo ou chorando, o resultado não vai mudar. Então, entre rir, que solta endorfinas e que... Bom, não vou entrar por aqui, senão já é adiantar. Mas entre rir, que é algo positivo, ou chorar, mais vale rir. E é precisamente a mensagem que o Buda que ri nos queria passar. Agora, vamos falar efetivamente sobre o que é o riso e que benefícios é que o riso nos traz e porque é que o riso é tão importante na nossa vida. Em primeiro lugar, é importante porque nos vai garantir mais vida, ok? Está provado que pessoas que riem mais têm mais longevidade. Em média, para terem uma noção, porque nós dizemos isto, não é? E pensamos, vive-se mais um anito. Não, estamos a falar que, em média, pessoas que riem mais
vivem em média entre 5 a 10 anos a mais do que as pessoas que não têm por hábito rir. Okay? O riso, ao fim e ao cabo, é nada mais, nada menos do que um simples reflexo. E isto parece que é tão simples quanto isto. Um simples reflexo. Na realidade, e agora vou às minhas cábulas, a gelotologia, okay, que é a ciência por trás do riso, existe uma ciência por trás do riso, diz que, na realidade, o riso é a forma de comunicação mais universal e mais antiga que nós temos. Para terem uma noção, e não é muito difícil de compreender o porquê. Ponto número 1. É a única coisa que significa exatamente o mesmo em todo lado, em todas as culturas, desde sempre. Ou seja, quando nós nos rimos, nós estamos a manifestar emoções positivas. E isto funciona de igual forma em qualquer sítio. E é uma língua que nós não temos que aprender. Nós ainda estamos na barriga das nossas mães. Para quem já viu ultrassons de crianças, e agora há aquelas ecografias 4D que dá para ver isto muito nitidamente. Neste momento, nós já sabemos que as crianças, ainda na barriga das mães, já estão a sorrir. Que a seguir ao sorriso é o quê? Vem o riso automaticamente. Os bebés riem. Eles não precisam que lhes ensinem de como rir. Só que, à medida que nós vamos crescendo, por algum motivo, nós vamos perdendo este hábito. A sociedade em que estamos neste momento, a sociedade em que vivemos neste momento, faz-nos ir perdendo o hábito de rir. Tornamos-nos cada vez mais sisudos, não é? Estamos constantemente no corre-corre e no stress do dia-a-dia e esquecemos muitas vezes de simplesmente soltar uma gargalhada. Especialistas em risoterapia e em yoga do riso recomendam que nós devemos rir pelo menos 10 minutos por dia. Agora vamos ser honestos. Quantos de nós é que realmente têm esse cuidado? Quantos de nós é que se riem 10 minutos por dia? Eu falo pela minha experiência. Boa. Eu falo pela minha experiência. Eu era uma pessoa extremamente sisuda. Sisuda no sentido de eu ria muito pouco, eu sorria muito pouco e eu não encontrava a necessidade de sorrir. E posso-vos dizer que a minha qualidade de vida aumentou exponencialmente consoante eu fui descobrindo o stand-up, a comédia e fui-me programando a mim mesmo para sorrir mais e para rir mais. De repente a minha vida tornou-se mais leve. De repente viver tornou-se algo mais divertido e algo mais agradável. E uma das mudanças, e se calhar a principal mudança que eu vi foi precisamente isto. Foi eu ter voltado a ganhar esse hábito. Porque em criança, não é? Em criança eu ria imenso. Todos nos rimos em crianças. Mesmo quem não quer, em criança... Aliás, em criança não existe o não querer rir, não é? Nós procuramos constantemente estimular-nos ao riso. Porquê? Porque se calhar em criança somos um bocadinho mais inteligentes e em criança compreendemos a importância deste acto e depois, ao fim e ao cabo, vamos esquecendo. Rir traz-nos, basicamente, vantagens em 3 setores diferentes. Físico, mental e social. E agora vou falar um bocadinho sobre cada um destes pontos e um bocadinho o porquê, então, da importância de rir. Acrescentando aqui, para terem uma noção, a diferença entre uma criança e um adulto. Um adulto, em média, ri 20 vezes por dia. Uma criança, em média, ri 200 vezes por dia. É uma diferença de 10 vezes mais. Ora, então vamos começar pelo físico, não é? Eu ainda há bocadinho estava a falar sobre a nossa vida ser mais longa quando nos rimos mais. Porquê? A primeira coisa, coração. Rir faz bem ao coração. Porquê? Aumenta os nossos batimentos cardíacos, aumenta a nossa circulação de sangue, dilata os vasos sanguíneos e ajuda a combater coisas como pressão arterial. Em segundo ponto, aumenta a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico. Porquê?
Muito simples. Liberta coisas como endorfinas, que eu não vou entrar em muito detalhe porque a Liliana vai estar a falar disso a seguir, mas liberta endorfinas, que são hormonas positivas para o nosso organismo, e corta automaticamente com a quantidade de cortisol e adrenalina, hormonas responsáveis pelo stress. Por isso é que nós nos sentimos bem a seguir a rir, não é? Quem nunca esteve naquele momento em que eu estou a correr para todo lado, tenho 3.000 coisas para fazer, eu já não sei para onde me virar e de repente vemos uma situação qualquer que achamos engraçada, soltamos uma gargalhada e depois nem sequer conseguimos controlar. A gargalhada só vai. A gargalhada só acontece e automaticamente nos sentimos mais leves. Automaticamente sentimos mais relaxados. Está diretamente associado a isto. Ajuda a massagear os órgãos internos. Ajuda a massagear os órgãos internos, o que contribui também para o estado dos nossos órgãos. Porque nós, quando estamos a conversar e a rir, em média estamos a utilizar 84 músculos ao mesmo tempo. Sem contar com os faciais, em todo o nosso corpo são 84 músculos em utilização. E os movimentos do diafragma ajudam a fazer esta massagem aos órgãos, o que ajuda ao nosso bem-estar. Depois, limpa os pulmões. Limpa os pulmões porque é a inspiração mais profunda que nós conseguimos fazer. Em momento algum, nós inspiramos tanto ar como quando vamos rir. Ok? Por isso é que... ficamos sem ar às vezes. Exatamente, por isso é que acabamos por ficar sem ar. Às vezes, quando somos fumadores, eu falo por mim que deixei de fumar há pouco tempo, eu, por exemplo, eu tossia quando ria. Porquê? Porque inspirava muito ar ao mesmo tempo. Depois mexia lá nas vacinas, mas pronto, isso são outros 500. Agora, este, para quem está preocupado com a idade, ok, atrasa o aparecimento de rugas. Se criaram mais. Existe a questão das rugas de expressão. Na realidade, não. Quando nós nos estamos a rir, nós estamos a esticar a nossa pele. Portanto, na realidade, nós utilizamos muitos menos músculos e mexemos muito menos na nossa expressão facial para rir do que, por exemplo, para franzir a testa, não é? Quando queremos ralhar com alguém. Depois... esta é a parte física. Na realidade há muitos mais. Estes foram os principais naqueles em que eu quis pegar. Mas a realidade é só isto já ajuda a expandir a nossa qualidade de vida e a expandir o nosso tempo de vida também. Depois vamos à parte mental. Ok, não é mentira, aliás, não é novidade para ninguém, que a parte mental vai ser muito influenciada pela questão do riso, não é? O riso é o melhor antidepressivo que existe. Quando se diz que rir é o melhor remédio, é verdade. Para além das vantagens que tem a nível físico, sem dúvida a nível mental é o campo onde o riso nos vai ajudar mais. Como ainda agora disse na parte do físico, não é? Liberta endorfinas, liberta hormonas que nos fazem sentir bem. Liberta também, ajuda à libertação de serotonina, que é uma das principais hormonas utilizadas nos antidepressivos. Ou seja, o eu rir mais aumenta o meu bom humor, melhora o meu estado de espírito e torna-me uma pessoa mais alegre. Em segundo ponto, ajuda-me a ser uma pessoa mais resiliente. Está provado cientificamente que uma pessoa, ao rir, está a trabalhar constantemente nas suas ligações neurológicas, que permite fazer uma reprogramação, vamos assim dizer, para que a pessoa consiga enfrentar novos desafios com uma perspectiva mais otimista. A pessoa sai mais facilmente fora da sua zona de conforto e enfrenta mais facilmente desafios sem perder o alento, não é? Mantendo a tal alegria, a tal boa disposição. Torna-se mais resiliente, porque ao ser mais otimista e a ter mais facilidade em enfrentar desafios, como é óbvio, também é capaz de os procurar para poder constantemente estar em crescimento. E depois, um ponto muito, muito importante, reduz a ansiedade e o medo. Tal e qual como eu falei, não é?
na questão do reduzir o cortisol e a adrenalina. Isto não só permite que haja mais libertação de anticorpos na parte física, como, não é, se estamos a reduzir a hormona que é responsável pelo stress, medo e ansiedade, como é óbvio, vai reduzir também o meu medo e a ansiedade. E depois, no campo social, o riso permite-nos fortalecer as nossas relações. Está comprovado também que relações onde haja mais situações de riso, onde haja mais situações de diversão, existe uma cumplicidade e uma intimidade maior. Em segundo ponto, permite-me atrair mais pessoas. E esta não é preciso explicar muito, não é? Eu chego a uma sala e tenho que escolher entre duas pessoas para começar uma conversa. Uma está com uma cara fechada, está com cara de mau. E a outra está com um sorriso na cara e até se está a rir ao mesmo tempo que está a falar. Garantidamente, como é óbvio, eu vou optar pela pessoa sorridente, não é? Eu vou optar pela pessoa que se ri. Ou pelo menos 95% das pessoas acredito que o vão fazer. Ou seja, eu atraio mais pessoas para perto de mim, para junto de mim, quanto mais animado eu for, quanto mais sorridente eu for. Isto leva-me ao terceiro ponto, que é, passa também mais competência. No ambiente de trabalho, um estudo comprovou que uma pessoa não precisa de ser mais competente para passar mais competência. Às vezes, um elemento mais competente da equipa não passa ao mesmo nível de competência só por não rir. O riso e o sorrir ajudam-nos a passar uma imagem de competência. Porque parecemos mais felizes, não é? Então parecemos também mais produtivos. Não usem isto, ok, para enganar as outras pessoas, ok? Não é esse o objetivo, mas a realidade é que passam mais confiança de vós mesmos às pessoas que vos estão a observar. E depois ajuda também ao trabalho de equipa. Um bocadinho pela parte do fortalecer relacionamentos, não é? Se o rir mais permite criar maior cumplicidade ou permite criar maior intimidade, então, naturalmente, num ambiente de equipa, em que o espírito de equipa é um ponto forte, não é? A cumplicidade é um elemento essencial para que haja um bom trabalho de equipa. Então, o riso vem ajudar esta parte também. E, por fim, por último, mas não menos importante, ajuda a resolver conflitos. 10 minutos? Ok, consigo. Ajuda a resolver conflitos. Situação. Fácil de entender também. Quem nunca, a meio daquela discussão mais fervorosa, não é? A meio daquela troca de palavras mais entusiasta, vamos assim dizer, em que as emoções não são propriamente as mais positivas, mas de repente acontece, sei lá, a meio da discussão está a acontecer enquanto estão a andar com outra pessoa na rua e um de vós tropeça numa pedra da calçada e dá aquela estremecida, não é? Ou então, quando eventualmente, não é? Quando a discussão não é de ambas as partes, em que apenas uma das partes está zangada e vocês estão a tentar convencer a outra parte a não estar zangada e então vão e lançam aquela piada. Eu utilizo muito esta estratégia. Eu gosto de fazer piadas, então cada um utiliza as suas forças. A minha força numa discussão é mandar a piada inesperada. E vocês automaticamente veem aquela mudança na cara da pessoa, que a pessoa fica... Eu estou zangado e não quero... E de repente começa e desata a gargalhada. Vocês desatam a gargalhada e de repente estão os dois a rir sem qualquer tipo de emoção negativa, não é? De repente a situação que estava a gerar uma discussão tão intensa desaparece assim. Só porque se riram. Lá está, porque rir permitiu soltar hormonas positivas e permitiu gerir aquele conflito com mais facilidade. Okay? Portanto, próxima vez que tiverem uma discussão com os respectivos cônjuges, lancem uma piada. Os meus pais é que resultava imenso.
Atenção, convém ter um bocadinho de ser seguro quando é seguro lançar uma piada. Não funciona a 100%, depende em que ponto da discussão é que estamos. É importante ter atenção a isso. Não vá depois eu gerar mais discussões. Não é de todo o meu objetivo. Mas a realidade é que não há quase situação nenhuma menos positiva que nós não consigamos melhorar com o simples ato de rir, com o simples ato de lançar uma gargalhada, tal e qual como Budai, Budai ou Otei, como preferirem chamar, ou apenas o Buda que ri nos ensinou, não é? Pousa o saco, olha para os teus problemas de longe, faz com que eles não tenham o mesmo peso e lança uma gargalhada, porque isso, no mínimo, vai-vos fazer sentir bem. Então, se eu me estou a sentir bem, pelo menos só por isso, eu vou conseguir lidar com aquele problema de uma forma mais racional e de uma forma mais eficiente também. Mas, Rogério, problemas e rir não conjuga, não é? Uma situação negativa, uma situação que me faz sentir mal e eu vou rir, isso não faz muito sentido. A verdade é que, com isto, eu não estou a querer dizer que as situações negativas não vão acontecer na mesma. E eu não estou a dizer que, ok, surgiu-me um problema, eu não preciso pensar numa solução, eu apenas preciso fazer Não é isso, ok? Não me entendam mal. Mas, lá está, por se rirem, vão se sentir melhores. Então não vão deixar que a emoção que aquele problema criou em vocês tome controle sobre o vosso juízo, tome controle sobre o vosso julgamento da situação em que estão. E agora vem a parte mais fixe. O nosso cérebro é uma máquina muito complexa, é uma máquina fantástica, mas tem uma coisa muito boa também, que é fácil de enganar. Não é? Cérebro humano, complexo, máquina, mas é fácil de enganar. O vosso cérebro é totalmente incapaz de distinguir um riso verdadeiro de um riso induzido. Ou seja, todos estes efeitos, vocês nem sequer precisam de ser genuínos a rir. Vocês nem precisam de realmente achar piada a alguma coisa ou de realmente achar graça a alguma coisa para conseguirem induzir tudo o que eu acabei de dizer. A única coisa que vocês precisam literalmente fazer é isto é a coisa mais falsa, é o riso mais falso que eu alguma vez fiz na minha vida, mas isto já está a libertar endorfinas no meu sistema. Reparem como, pelo menos, eu estou a sentir isto neste momento. Ao longo destes últimos minutos, eu tenho estado a rir, eu tenho estado a fazer piadas, nem estou a rir de maneira muito intensa, mas só por estar a fazer isto, eu já me sinto melhor de quando eu comecei esta conferência, de quando eu comecei esta explicação. Então, sim, levem o riso para as vossas vidas, ok? E agora vou-vos ensinar um pequeno exercício. Depois aconselho a pesquisar, quem tiver interesse, yoga do riso, risoterapia ou terapia do riso. Existe yoga do riso. O yoga do riso trabalha basicamente com a questão da respiração e a questão da gargalhada. E o objetivo é precisamente ensinar-nos a induzirmos o riso em nós mesmos, ok? Mas eu agora vou-vos convidar a fazer um exercício prático, ok? Quem está em casa, se tiver vizinhos, controlem-se, está bem? Vou-vos pedir, pousem os cadernos, ok? O exercício é tão simples quanto isto. É só inspirar tão fundo quanto conseguirem, vão aguentar 5 segundos e depois, não façam já, está bem? Vamos fazer em conjunto. A Vânia já estava a adiantar. Vão aguentar 5 segundos e a seguir vão libertar. E quando libertarem, só têm que fazer mais nada. Audiência fácil, ainda nem começámos, já se estão a rir. Ok, todos prontos? Às 3. 1, 2, 3. Esta é outra das características. E agora podia melhor audiência. Se calhar não foi uma boa ideia. Esta é outra característica muito importante do riso. O riso é contagiante. O riso ativa. Houve um senhor cujo nome é Risolati, na década. Previsível. O Risolati não era uma piada.
O Sr. Rizzolatli foi um cientista que estudou com macacos e depois com humanos, ok, para comprovar que connosco funcionava de igual forma. Vocês já devem ter ouvido falar do efeito espelho. O que é o efeito espelho? O efeito espelho é um efeito que é ativo por neurónios que estão no nosso lobo frontal, que se chamam mesmo, daí o efeito espelho, chamam-se mesmo neurónios espelho. E o riso, lá está, daí o riso ser uma comunicação universal, vai sempre provocar exatamente a mesma coisa. Ou seja, o riso e o sorriso também, mas principalmente o riso, vai fazer sempre com que as pessoas que vos estão a observar tenham a tendência, por causa destes mesmos neurónios, de reproduzir exatamente o mesmo comportamento. Era isto que o Otey fazia. Ia às praças, começava-se a rir, começava a ativar os neurónios espelhos das pessoas à sua volta, e assim trazia a felicidade a uma aldeia, com uma coisa tão simples como rir. E agora vou concluir, até porque penso que tenho 5 minutos, certo? 3 minutos, ainda melhor. Vou concluir. A mensagem, na realidade, é muito simples, malta. Riam-se mais. Sejam, neste aspecto, convido-vos mesmo a serem crianças. Ok? A criança ri-se 200 vezes, riam-se 400 na realidade. Porque a verdade é que o riso é o melhor remédio, e a parte mais interessante é que não tem um único efeito secundário ou não tem uma única contraindicação. Só nos traz coisas positivas. Eu trouxe-vos aqui alguns pontos, mas se pesquisarem um bocadinho, não é preciso muito tempo na internet para descobrirem que na realidade existem muitos mais. E a verdade é que vamos ser sempre mais felizes. Portanto, o que eu vos desejo, e aqui vou citar uma série que tem já algum tempo, os nerds entenderão: vivam uma vida longa e próspera. I hope... Let's go!